Havendo número legal e sob a proteção de Deus, dou por aberta essa sessão ordinária. Peço ao secretário que proceda a chamada para a presença, anotando no livro de presença os presentes e os ausentes. Décio Lemes. Diogo Victor Cardoso, presente. Felipe Cofone. Presente. Geraldo Janeta Júnior. Presente. Juliano Tovo Diraimo. Presente. Graco Sanches Malo Rui Saquete. Presente. Raquel Neuber Bertoncini. Presente. Renato Domênico Pomilho. Presente. Rogério Tutile Domingues. Presente. Peço a leitura do Salmo Bíblico pelo vereador Geraldo Janeta Júnior. A ti clamarei, Senhor, Deus meu. Não estejas em silêncio comigo. Não suceda que, calando tu, seja eu daqueles que descem à sepultura. De conformidade com o artigo 153, a linha A, combinado com o artigo 154 do Regimento Interno, colocaremos em discussão e votação a ata audiovisual. Coloco em discussão a ata audiovisual da 5ª sessão ordinária do 1º biênio da 8ª legislatura. Em votação, os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a ata audiovisual da 4ª sessão extraordinária do 1º biênio da 8ª legislatura. Em votação, os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Peço a leitura do ofício de número 125/2021, de autoria do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei de número 0010/2021. Ofício número 125/2021. Pedrinhas Paulista, 30 de abril de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, assunto: encaminha projeto de lei número 010/2021. Vemos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 010/2021, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 2022 e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, aguardando que o faça através de sessão ordinária, a ser previamente designada. Sem mais para o presente, esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, subscrevemos-nos e ao ensejo reitero protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Fred Costa Nicolau, Prefeito Municipal. A Sua Excelência, o senhor Graco Sanches Malo Rui Saquete, Presidente da Câmara Municipal, Pedrinhas Paulista. Projeto de Lei número 010/2021, de 30 de abril de 2021. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 2022 e da outras providências. A Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista aprova. Capítulo 1º das disposições preliminares. Artigo 1º. Nos termos do artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Federal número 4.320/64 e Lei Orgânica do Município. Esta lei fixa as diretrizes orçamentárias do município de Pedrinhas Paulista para o exercício de 2022, orienta a elaboração da respectiva lei orçamentária anual e dispõe sobre as alterações na legislação tributária das despesas de caráter continuado e atende
atende às determinações impostas pela Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, e portarias da Secretaria do Tesouro Nacional. Parágrafo único. As normas contidas nesta lei alcançam todos os órgãos da administração direta e indireta. Artigo 2º. A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os poderes legislativo e executivo, entidades da administração direta e indireta, seguindo a estrutura administrativa, organograma funcional vigente, nos termos da Lei Complementar número 101 de 2000, observando-se os seguintes objetivos estratégicos. Primeiro, ações de educação básica e saúde pública. Segundo, combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social. Inciso 3º, melhoria da infraestrutura urbana. Artigo 3º, melhoria da infraestrutura urbana. Artigo 4º, promover o desenvolvimento do município e o crescimento econômico. Artigo 5º, assistência à criança e ao adolescente. Artigo 6º, reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de trabalho e arrecadação. Capítulo 2º, das prioridades e metas da administração pública municipal. Artigo 3º. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2022 são os projetos especificados no anexo de prioridades e metas, as quais terão procedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária de 2022 e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas que deverão observar os seguintes objetivos. Artigo 1º. Ações de enfrentamentos à pandemia da Covid-19 e seus reflexos. Segundo, o desenvolvimento urbano. Terceiro, a reestruturação e o desenvolvimento administrativo. Quarto, o desenvolvimento social. Quinto, o desenvolvimento educacional. Sexto, o desenvolvimento cultural. Sétimo, o desenvolvimento econômico. Artigo 4º. Excepcionalmente, no exercício corrente, o Poder Executivo fica autorizado a encaminhar ao Poder Legislativo e outros demonstrativos de metas, planejamentos, riscos fiscais, estrutura de registros e unidades orçamentárias e executoras, de que trata o artigo 4º da Lei Complementar número 101/00, as portarias número 410 e 471/04, e suas posteriores alterações da Secretaria do Tesouro Nacional, juntamente com o Plano Plurianual até 30 de agosto de 2021, nos termos do parágrafo 2º do artigo 22 da LOM, tendo em vista que as metas para o exercício de 2022 somente terão fixadas após a efetiva elaboração do PPA, o Plano Plurianual, nos termos do inciso 1º do
parágrafo 2º do artigo 135 do ADCT da Constituição Federal, contendo: anexo 1º, planejamento orçamentário, fontes de financiamento do programa de governo. Anexo 5, descrição dos programas governamentais, custos para o exercício. Anexo 6, planejamento orçamentário, unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental. Demonstrativo de metas e riscos fiscais, compreendendo: a linha A, demonstrativo 1, demonstrativo 1º, metas anuais. A linha B, demonstrativo 2º, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. A linha C, demonstrativo 3º, das metas fiscais atuais comparadas com as atuais metas fiscais fixadas nos terceiro exercícios anteriores. A linha D, demonstrativo 4º, evolução do patrimônio líquido. A linha E, demonstrativo 5, origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos. A linha F, demonstrativo 7º, estimativa e compensação da renúncia da receita. A linha G, demonstrativo 8º, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. A linha H, anexos de riscos fiscais, demonstrativos de riscos fiscais e providências. Parágrafo único. Para cumprimento de dispostos no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Complementar número 101/00, o Executivo realizará pesquisas, inclusive por meio eletrônico, realização de audiências públicas para a discussão das metas e prioridades, antes do envio de cada projeto à Câmara de Vereadores, no mesmo prazo fixado no CAPT, ficando garantido a participação popular. Artigo 5º. A lei orçamentária conterá uma reserva de contingência equivalente a, no mínimo, 0,50%, 0,5% da receita corrente líquida apurada no segundo quadrimestre do exercício de 2021 a ser prevista na proposta orçamentária. Parágrafo 1º. O valor fixado de reserva de contingência terá como critério de utilização o atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos que vieram a ocorrer no exercício de 2022. Parágrafo 2º. No caso de não ocorrer passivos contingentes até o encerramento do segundo quadrimestre do exercício de 2022, o valor da reserva de contingências poderá ser utilizado para cobertura de créditos adicionais, especiais e suplementares. Capítulo 3. Das orientações para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2022. Artigo 6º. O projeto de lei orçamentária anual, que compreenderá o orçamento fiscal, será elaborado de forma consolidada, em conformidade com as diretrizes fixadas na lei, com o artigo 165, parágrafo 5º, 6º, 7º e 8º da Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, assim como a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, portarias interministeriais
da Secretaria do Tesouro Nacional, STN, e normas aplicáveis à contabilidade pública. Parágrafo 1º. O orçamento fiscal discriminará a despesa por unidade orçamentária, detalhada por programa, função, subfunção, categoria econômica, grupo de despesas e modalidade de aplicação, nos termos da portaria do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, Orçamentos e Gestão. Inciso 2º. O prefeito municipal discriminará o desdobramento suplementar da classificação da despesa, relativa a subelementos da despesa, conforme portaria número 448/2002. O desmembramento por fonte de recursos, conforme novas regras do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, projeto ao DESP. Artigo 7º. Atendidas as metas priorizadas para o exercício de 2022, a lei orçamentária poderá complementar o atendimento de outras metas, desde que façam parte do plano plurianual a ser estabelecido, podendo, se necessário, incluir programas não elencados, desde que demonstradas a fonte de recursos para sua aplicação. Artigo 9º. A proposta que o Poder Executivo encaminhar ao Poder Legislativo obedecerá às seguintes diretrizes. Primeiro, as obras em execução terão prioridades sobre novos projetos, não podendo ser paralisados sem autorização legislativa. Segundo, as despesas com o pagamento da dívida pública, salários ou encargos sociais terão prioridade sobre as ações de expansão dos serviços públicos. Terceiro, a previsão para operações de crédito constará da proposta orçamentária somente quando estiver autorizada pelo Legislativo, através de lei especificada. Artigo 9º. Para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 16 da Lei Complementar número 101/00, estende-se como despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços no interstício do mês, os limites do inciso 1º e 2º do artigo 24 da Lei Federal número 8.666, de 21 de junho de 1993, com as respectivas alterações. Artigo 10. Em atendimento ao disposto no artigo 4º, inciso 1º, a linha E da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, os custos dos programas finalísticos financiados pelo orçamento municipal deverão ser apurados mensalmente mediante liquidação da despesa. Parágrafo 1º. As despesas serão apropriadas de acordo com a efetiva destinação dos gastos, baseados em critérios de rateio de custos dos programas. Parágrafo 2º. As despesas serão pagas de acordo com a fonte de recursos que foram efetivamente empenhadas, admitindo-se a alteração da fonte somente através da anulação do empenho e locação em outra fonte, não sendo permitida a inversão. Parágrafo 3º. A avaliação dos resultados far-se a partir da apuração dos custos e das informações físicas referente às metas estabelecidas na LDO quadrimestralmente. Parágrafo 4º.
Para os efeitos deste artigo, considera-se programa finalístico aquele cujo objetivo estratégico é o de proporcionar a incorporação de um bem ou serviço para atendimento direto das demandas da sociedade. Artigo 11. Em atendimento ao parágrafo 3º do artigo 8º da Lei Complementar 173/20, de 27 de maio de 2020, fica vedada no exercício de 2022 qualquer cláusula de retroatividade em leis que versem sobre os impedimentos e vedações do referido artigo. Artigo 12. Quando da execução de programas de competência do município, poderá este adotar a estratégia de transferir recursos e instituições privadas sem fins lucrativos, desde que especificamente autorizadas em lei municipal e seja firmado convênio, ajustes ou congenere, pelo qual fiquem claramente definidos os deveres e obrigações de cada parte, forma e prazos para prestações de contas. Artigo 13. As transferências financeiras entre órgãos dotados de personalidades jurídicas próprias, assim como os fundos especiais que compõem a lei orçamentária, ficam condicionadas às normas constantes das respectivas leis instituidoras, leis especificadas ou regras determinadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, não se aplicando o disposto no artigo anterior. Artigo 14. Até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária do exercício de 2022, o Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais. Parágrafo 1º. Integração à programação financeira e o cronograma de desembolso. Primeiro, transferências financeiras a conceder para outras entidades integrantes do orçamento municipal. Segundo, transferências financeiras a receber de outras entidades integrantes do orçamento municipal. Terceiro, eventual estoque de gestos a pagar processado de exercícios anteriores. Quarto, saldo financeiro do exercício anterior. Parágrafo 2º. O cronograma de que trata este artigo dará prioridade ao pagamento de despesas obrigatórias e de caráter continuado do município em relação às despesas de caráter discricionário e respeitará todas as vinculações constitucionais e legais existentes. Parágrafo 3º. As transferências financeiras ao Poder Legislativo será realizado de acordo com o cronograma anual de desembolso mensal, respeitando o limite máximo estabelecido no artigo 29A da Constituição Federal de 1988, introduzido pela emenda constitucional número 25, de 14 de fevereiro de 2000. Artigo 15. Na forma do artigo 13 da Lei Complementar número 101, até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Executivo estabelecerá metas bimestrais para a realização das receitas estimadas, inclusive as receitas próprias dos órgãos da administração indireta. Capítulo 4.
do contingenciamento das despesas e limitação de empenhos. Artigo 16. Se verificado, ao encerramento de cada bimestre, que a execução da despesa orçamentária empenhada e liquidada ultrapasse a 99,5% da receita efetivamente arrecadada, o Executivo e o Legislativo determinarão a limitação de empenho e movimentação financeira em montantes necessários e preservação dos resultados estabelecidos. Parágrafo 1º. Ao determinarem a limitação de empenho e movimentação financeira, os chefes dos poderes executivo e legislativo adotarão critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente a educação, saúde e assistência social. Parágrafo 2º. Não se admitirá a limitação de empenho e movimentação financeira nas despesas vinculadas, caso a frustração na arrecadação não seja ocorrendo nas respectivas receitas. Parágrafo 3º. Não será objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as despesas que constituam obrigações legais do município, inclusive as destinadas ao pagamento do serviço da dívida e precatórios judiciais. Parágrafo 4º. A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada em relação à meta fixada no anexo de metas fiscais, obedecendo-se ao que dispõe o artigo 31 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 17. A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o artigo anterior poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação de frustração de receitas se reverta nos bimestres seguintes. Artigo 18. A mesa da Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária para o exercício de 2022 e a remeterá ao Executivo até 10 de agosto de 2021 para consolidação ao Orçamento Geral do município. Parágrafo 1º. O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo, no mínimo em 31 de julho de 2021, os estudos e estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo na forma prevista no artigo 12, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 2º. A Secretaria de Administração e Finanças ajustará, quando necessário, a proposta orçamentária da Câmara de Vereadores, tendo por base a participação percentual da despesa legislativa na receita corrente municipal verificada no exercício anterior. Parágrafo 3º. A participação percentual de que trata o parágrafo anterior aplicar-se ao montante da receita prevista na forma do artigo 18, redundando no orçamento específico da Câmara Municipal. Artigo 4º. O repasse mensal ao Legislativo, a que se refere o artigo 168 da Constituição Federal,
submete-se ao princípio da programação financeira de desembolso, aludido nos artigos 47 a 50 da Lei Federal 4.320/64. Artigo 19. Os valores da receita e da despesa orçados a preços de julho de 2021 serão corrigidos para o exercício futuro, levando-se em conta a perspectiva inflacionária. Artigo 20. A estimativa da receita terá por base a média aritmética da arrecadação municipal obtida nos 12 meses imediatamente anteriores ao mês em que se elabora a proposta anual. Parágrafo 1º. Os valores mensais utilizados no cálculo da receita média serão extraídos dos balancetes financeiros mensais e corrigidos por índice oficial de preços. Parágrafo 2º. Na estimativa da receita, considerará também o resultado financeiro das alterações na legislação tributária local, o incremento ou diminuição na receita transferida de outros níveis de governo e outras interferências positivas ou negativas na arrecadação do município para o ano seguinte. Capítulo 5. Dos repasses a entidades do terceiro setor. Artigo 21. Os repasses de recursos a entidades do terceiro setor, de que trata o artigo 4º, primeiro, a linha F, é o artigo 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/00, através de subvenções, auxílios, contribuições ou termos de fomento, somente que serão concedidos em consonância com a Lei Federal número 13.019/2014. Parágrafo 1º. O Poder Executivo deverá elaborar termo de chamamento e classificação para habilitação de entidades interessadas em receber os referidos recursos para cumprimento de plano de trabalho previamente estabelecido. Parágrafo 2º. Executam-se do disposto no parágrafo anterior convênios ou contratos celebrados com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos para serviços de saúde públicas, nos termos do parágrafo 1º do artigo 199 da Constituição Federal. Artigo 3º. No caso de inviabilidade de competição, poderá haver a declaração de inexigibilidade do chamamento público, na hipótese prevista no artigo 31 e 32 da Lei Federal número 13.019/2014, devidamente justificado e formatizado em atos próprios, garantido a transparência e publicidade. Capítulo 6. Das despesas com pessoal. Artigo 22. O aumento da despesa com pessoal, em decorrência de qualquer das medidas relacionadas no artigo 69, parágrafo 1º da Constituição Federal, poderá ser realizado mediante lei especificada, desde que obedecidos os limites previstos no artigo 20, 22, parágrafo único e 71, todos da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, e cumpridas as exigências previstas no artigo 16 e 17 do referido diploma legal,
Fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para: primeiro, concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alterações de estruturas de carreiras. E, segundo, admissão de pessoal ou contratação a qualquer título. Parágrafo 1º. Os aumentos de que trata este artigo somente poderá ocorrer se houver: primeiro, prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. Segundo, a lei especifica para as hipóteses previstas no artigo 1º do CUPT e, terceiro, observância da legislação vigente no caso do exercício segundo do CUPT. Parágrafo 2º. No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos, adicionalmente, os limites fixados no artigo 29 e 29A da Constituição Federal. Artigo 23. No exercício financeiro de 2022, poderá ser alterada a estrutura de cargos e salários para municipalidade, bem como a realização de concursos públicos e lotação de cargos. Parágrafo único. A lei que autorizar a criação e alteração de cargos deverá conter obrigatoriamente demonstrativo de impactos orçamentário e financeiro de que trata o artigo 16 da Lei Federal número 101/00. Artigo 24. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o artigo 22 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a manutenção de horas extras somente poderá ocorrer no caso de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida por decreto do chefe do Executivo. Capítulo 7. Das emendas impositivas. Artigo 25. A lei orçamentária conterá uma reserva para satisfazer a necessidade de recursos para as emendas impositivas, criadas pela emenda ALON número 001/21, de 23 de março de 2021, que inseriu o artigo 135A na Lei Orgânica Municipal, equivalente a 1/2% da receita corrente líquida realizada no ano anterior. Parágrafo único. As emendas impositivas apresentadas pelos vereadores municipais deverão observar o disposto no artigo 135A da Lei Orgânica Municipal, devendo obrigatoriamente serem destinados, no mínimo, 50% do percentual estabelecido no CUPT a ações e serviços de saúde. Capítulo 8. Da autorização para a abertura de créditos e suplementação. Artigo 26. O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal, a transpor, remanejar, bem como transferir dotações orçamentárias limitadas a 10% do total das despesas fixadas. Parágrafo 1º. Os recursos para transferências, transposição ou
remanejamento de dotações orçamentárias no limite estabelecido no CUPT deverão ser abertos por decreto do Executivo. Parágrafo 2º. A autorização contida neste artigo estende-se ao presidente da Câmara dentro do órgão do Poder Legislativo. Artigo 27. Os créditos suplementares serão abertos por decreto do Executivo. Artigo 28. Observadas as prioridades e metas a que se refere o artigo 3º desta lei, a lei orçamentária ou as de crédito adicionais somente incluirão novos projetos e despesas obrigatórias de duração continuada se, em primeiro, houverem sido adequadamente atendidos todos os que estiverem em andamento. Segundo, estiverem preservados os recursos necessários à conservação do patrimônio público. Terceiro, estiverem perfeitamente definidas suas fontes de custeio. Quarto, os recursos alocados destinarem-se a contrapartidas de recursos federais, estaduais ou de operações de créditos com objetivos de concluir etapas de uma ação municipal. Parágrafo único. Os projetos que representem a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental só poderão ser incluídos se atenderem ao dispostos no inciso 1 e 2 e parágrafo 1 e 2 do artigo 16 da Lei Complementar número 101/2000. Capítulo 9. Da alteração da legislação tributária. Artigo 29. O Poder Executivo poderá propor ao Legislativo projeto de lei versando sobre a concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de inserção em caráter geral e não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, além de atender ao disposto no artigo 14 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, deve ser instituído com demonstrativo de que não prejudicará o cumprimento de obrigações constitucionais, legais e judiciais ao cargo do município, que não afetará as metas de resultados nominal e primário, bem como as ações de caráter social, especificamente a educação, saúde e assistência social. Artigo 30. O Poder Executivo poderá encaminhar ainda à Câmara Municipal projetos de leis dispondo sobre alterações nas legislações tributárias, especificamente sobre: primeiro, revisão e atualização do Código Tributário Municipal de forma a corrigir distorções. Segundo, revogações das interseções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal. Terceiro, revisão das taxas, objetivando a sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do município. Quarto, atualização da planta genérica de valores, ajustando aos movimentos de valorização do mercado imobiliário. E quinto, aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos. Capítulo 10.
das disposições gerais. Artigo 31. O prefeito enviará até o dia 30 de dezembro de 2021 projeto de lei do orçamento anual à Câmara Municipal, que o apreciará até a última sessão ordinária de 2021, devolvendo-se a seguir para a sanção. Parágrafo único. No caso de não ocorrer a apreciação do projeto de lei do orçamento para o exercício 2022, no prazo definido no caput deste artigo, poderá o Poder Executivo executar um 12º mensalmente as despesas previstas de custeios e resgates da dívida. Artigo 32. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista, 30 de abril de 2021. Fred Costa Nicolau, Prefeito Municipal. Justificativa. Justificativa do projeto de lei número 010/2021, de 30 de abril de 2021. Excelentíssimo senhor presidente e nobre Eds, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 010/2021, que em sua ementa dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 2022 e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, aguardando que o faça através de sessão ordinária a ser previamente designada. Como é do conhecimento dos nobres eds, que compete ao Poder Executivo, nos termos da Constituição Federal, Constituição Estadual, da Lei Orgânica Municipal e demais legislações pertinentes, encaminhar a legislação orçamentária. A legislação federal estabelece que o envio do plano plurianual deve ser encaminhado pelo Executivo ao Legislativo até 30 de agosto do primeiro ano do mandato do prefeito para apreciação desta Casa de Leis. Todavia, existe uma incongruência na legislação federal, onde dispõe que a Lei das Diretrizes Orçamentárias, LDO, seja encaminhada, segundo a Constituição Federal, até 15 de abril, na Constituição Estadual até 30 de abril e, em outros casos, ainda até 30 de junho. Especificamente, no município de Pedrinhas Paulista, a Lei Orgânica Municipal estipula que o prazo para o envio da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, com previsão no inciso 2º do parágrafo 6º do artigo 136, que preleciona como sendo de 8 meses antes do encerramento do exercício, ou seja, 30 de abril. Ficando estabelecida assim a incongruência, pois vejamos, não é possível a LDO estabelecer metas de um plano plurianual a ser editado 4 meses para frente, no caso, ao analisarmos o primeiro ano de mandato. Assim, a peça de planejamento segue com toda a sua estrutura, porém com a autorização para que os anexos e as metas fiscais sejam encaminhados juntamente com o PPA, Plano Plurianual, em data limite de 30 de agosto. É de se observar que o presente projeto de lei vem subdividido em 10 capítulos, onde traz as prioridades e metas da administração pública municipal para o exercício financeiro de 2022 e ainda proporciona subsídio para a elaboração do orçamento anual, sempre respeitando as diretrizes fixadas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Federal 4.320, na Lei Complementar número 101, na Portaria Interministerial número 163 e também nas
normas emanadas pela Secretaria do Tesouro Nacional e atualizações posteriores. Além disso, o presente projeto prevê o contingenciamento das despesas e limitação de empenhos, mecanismos essenciais a fim de proporcionar ao erário público municipal maior qualidade no equilíbrio entre receitas e despesas. Por fim, também estabelecemos alguns limites para alterações da legislação tributária, sobretudo no que tange a concessão de anistia, remissão e outros benefícios aos contribuintes, e também no tocante à alteração do plano plurianual. Enfim, trata-se a presente lei de peça orçamentária fundamental para o equilíbrio das finanças municipais, que certamente pautará as ações governamentais ao longo do exercício de 2022, sem perder de vista, é evidente, o progresso de nosso município e o bem-estar de nossa população. Ante ao exposto no projeto de lei em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a sua aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Atenciosamente, Fred Costa Nicolau, Prefeito Municipal. A Sua Excelência, o senhor Graco Sanches Malo Rui Saquete, Presidente da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista. Encaminho o projeto de lei. Encaminho o projeto de lei número 010/2021 à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade para recebimento de emendas no prazo de 20 dias, de acordo com o artigo 266, parágrafo 1º do Regimento Interno. Peço a leitura do requerimento de número 002/2021, de autoria dos vereadores Décio Lemes, Rogério Tutílio Domingues, Felipe Cofone, Diogo Victor Cardoso, Juliano Tovo de Iraimo, Graco Sanches Malo Rui Saquete. Requerimento número 002/2021, 22 de abril de 2021. Juliano Tovo de Iraimo, Décio Lemes, Diogo Victor Cardoso, vereadores do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Felipe Cofone, Graco Sanches Malo Rui Saquete, Rogério Tutílio Domingues, vereadores do DEM, Democratas. Requerem seja ouvido o plenário e acatada sua soberana decisão para, com o fundamento no artigo 215, inciso 8º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista, e artigo 77, inciso 16 e 20º, da ALON, ser solicitado junto ao Prefeito Municipal de Pedrinhas Paulista, o senhor Fred Costa Nicolau, os seguintes esclarecimentos sobre os convênios de asfaltos número 84.912/2019 e 885.944/2019. Primeiro, se já foram expedidas as ordens de serviço em relação
aos convênios acima citados. Segundo, na resposta negativa ao item primeiro, informe à municipalidade a justificativa. Terceiro, ato contínuo, informe o prazo para o início e conclusão das obras. Quarto, se for realizado o envio dos processos licitatórios à Caixa Econômica Federal. Quinto, na resposta negativa ao item 4, informe à municipalidade a justificativa. Justificativa, conforme constatada em documentos públicos em consulta ao sítio da Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista, foi realizado em 28/12/2020 dos 2 pregões eletrônicos de número 29/2020, processo número 3222/2020 e 30 de 2020, processo número 3223/2020. Os empenhos contemplam trechos das ruas abaixo mencionadas: Travessia Rua Rio Pedrinhas, Rua Progresso, Rua do Trabalho, Rua Ametistas, Rua das Indústrias, Rua Engenheiro Mário Stefani, Rua Ceará, Rua Amazonas, Rua da Agricultura, Rua Santa Catarina, Rua São Francisco de Assis, Rua Santo Antônio, Rua do Progresso. Ocorre que, mesmo após realizado o pregão e a obra já licitados, não temos notícia do envio de ordem de serviço para a realização dos serviços dos referidos convênios. A preocupação dos vereadores que está subscrevendo tem 2 motivos: o alto valor já recebido por meio de recursos federais e estaduais, para que a municipalidade não seja compelida a realizar essa devolução, e a demora na execução do serviço público, visto que as ruas mencionadas no empenho estão necessitando urgentemente de reparo. Sala das Sessões, 22 de abril de 2021. Décio Lemes, vereador. Rogério Tutilli Domingues, vereador. Felipe Cofone, vereador. Diogo Victor Cardoso, vereador. Juliano Tovo de Raimo, vereador. Graco Sanches Malo Rui Saquete, vereador. Peço a leitura do requerimento de número 003/2021, de autoria dos vereadores Décio Lemes, Rogério Tutilli Domingues, Felipe Cofone, Diogo Victor Cardoso, Juliano Tovo de Raimo e Graco Sanches Malo Rui Saquete. Requerimento número 003/2021, 22 de abril de 2021. Juliano Tovo de Raimo, Décio Lemes, Diogo Victor Cardoso, vereadores do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Felipe Cofone, Graco Sanches Malo Rui Saquete, Rogério Tutilli Domingues, vereadores do DEM, Democratas. Requerem seja ouvido o plenário e acatada sua soberana decisão para o fundamento no artigo 211 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista ser solicitado junto ao vice-presidente da Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão de habitação, o senhor Jair Luiz Maus, e ao superintendente da Caixa Econômica Federal em São Paulo, esclarecimento e informações sobre a liberação e entrega das unidades habitacionais do conjunto habitacional Pedrinhas Paulista D. Justificativa. Há meses, as unidades habitacionais já se encontram prontas a serem entregues às pessoas que foram contempladas. Entretanto, ainda não foram realizados
o sorteio com a numeração de que cada contemplado terá e nem agendado a data de entrega. O presente requerimento visa esclarecer o motivo da entrega não ter sido realizada ainda, visto que todo o que depende da municipalidade foi entregue. Ademais, destacamos o grave momento econômico e financeiro que o país atravessa, certo que a demora na entrega das casinhas, certo que a demora na entrega dessas unidades pode acarretar sérios problemas sociais, visto que muitas pessoas ainda pagam altos aluguéis e já estão com suas casas contempladas. Certo que teremos a atenção de Vossas Excelências, subscrevemos e ao ensejo reiteremos protesto de elevada estima e distinta consideração. Sala das Sessões, 22 de abril de 2021. Décio Lemes, vereador. Rogério Tutili Domingues, vereador. Felipe Cofone, vereador. Diogo Victor Cardoso, vereador. Juliano Tovdiraim, vereador. Graco Sanches Malo Rui Saquete, vereador. Peço a leitura do requerimento de número 004/2021, de autoria dos vereadores Décio Lemes, Rogério Tutili Domingues, Felipe Cofone, Diogo Victor Cardoso, Juliano Tovdiraimo, Graco Sanches Malo Rui Saquete. Requerimento número 004/2021, 22 de abril de 2021. Juliano Tovdiraimo, Décio Lemes, Diogo Victor Cardoso, vereadores do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Felipe Cofone, Graco Sanches Malo Rui Saquete, Rogério Tutili Domingues, vereadores do DEM, Democratas. Requerem seja ouvido o plenário e acatada sua soberana decisão para, com fundamentos no artigo 215, inciso 8º, e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista, e artigo 77, incisos 16º e 20º da ALON, ser solicitado junto à Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista o senhor Fred Costa Nicolau esclarecimento sobre a adesão ou não ao programa Bolsa Trabalho do Governo do Estado de São Paulo, bem como listagem dos atuais beneficiados. Justificativa. O aludido programa estadual oferece uma renda mínima aos munícipes que dele participam. Inicialmente, continha o nome Frente de Trabalho, sendo alterado em 2021 para Bolsa Trabalho. Aliás, o programa já foi implementado outrora no município, que trouxe grandes conquistas para aqueles que faziam parte da Frente de Trabalho, garantindo uma renda mínima àqueles que mais necessitam. Com isso, podemos oferecer que as pessoas mais carentes possam ter a possibilidade de auxiliar na renda familiar. Os vereadores abaixo subscritos apresentarão a indicação de número 004/2021, lida em sessão ordinária no dia 22/2/2021, enviada posteriormente a Vossa Excelência para informação do programa. No dia 23/2/2021, o Governo do Estado de São Paulo realizou o lançamento oficial do programa versão 2021. Entretanto, ainda não possuímos a informação se foi aderido por essa municipalidade. O presente requerimento se faz necessário para estender os motivos da adesão ou não ao programa, visto que podemos beneficiar mais famílias com uma renda extra. Registra-se que a ampliação do programa municipal Trabalho e Cidadania não viabiliza a adesão ao programa estadual Bolsa Trabalho. Sala das Sessões, 22 de abril de 2021. Juliano Tovdiraimo, vereador. Rogério Tutili Domingues, vereador. Felipe Cofone, vereador. Décio Lemes, vereador. Diogo Victor Cardoso, vereador.
Graco Sanches Malo Rui Saquete, vereador. Peço a leitura do requerimento de número 005/2021, de autoria dos vereadores Décio Lemes, Rogério Tutílio Domingues, Felipe Cofone, Diogo Victor Cardoso, Juliano Tovo de Iraimo, Graco Sanches Malo Rui Saquete. Requerimento número 005/2021, 22 de abril de 2021. Juliano Tovo de Iraimo, Décio Lemes, Diogo Victor Cardoso, vereadores do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, Felipe Cofone, Graco Sanches Malo Rui Saquete, Rogério Tutílio Domingues, vereadores do DEM, Democratas, requerem seja ouvido o plenário e acatada sua soberana decisão para com fundamento no artigo 211 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista, ser solicitado junto à usina Água Bonita, sede a SP 333, quilômetro 26.7, Zona Rural, Tarumã. Esclarecimento e informações sobre a velocidade que os caminhões trafegam, bem como a periodicidade de irrigação nas estradas do perímetro rural de Pedrinhas Paulista. Justificativa. Os caminhões da referida usina utilizam as estradas rurais de nosso município para viabilizar a colheita e acompanhamento da plantação de cana-de-açúcar. Entretanto, a depender da velocidade que os caminhões trafegam nessas estradas, o volume de poeira é extremamente alto, fazendo com que o pó atinja as plantações ao entorno. Mais pior, atinge as propriedades que residem em pessoas. O presente requerimento visa esclarecer qual a orientação por parte da usina e seus colaboradores, bem como a informação de qual a periodicidade em que a empresa realizará a irrigação das estradas rurais que utiliza. Por fim, solicitamos atenção para que sejam irrigadas as estradas sempre que possível, melhorando assim a qualidade de vida dos moradores do perímetro rural. Certos de que teremos a atenção de Vossa Excelência, subscrevemos e ao ensejo reiteremos protesto de elevada estima e distinta consideração. Sala das Sessões, 22 de abril de 2021. Juliano Tovo de Iraimo, vereador. Rogério Tutílio Domingues, vereador. Felipe Cofone, vereador. Décio Lemes, vereador. Diogo Victor Cardoso, vereador. Graco Sanches Malo Rui Saquete, vereador. Peço a leitura da indicação de número 0025/2021, de autoria dos vereadores Geraldo Janeta Júnior, Renato Domênico Pomilho e Raquel Neuber Bertoncini. Indicação número 0025/2021, 30 de abril de 2021. Geraldo Janeta Júnior, Renato Domênico Pomilho e Raquel Neuber Bertoncini, vereadores do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, vem nos termos do artigo 219 do Regimento Interno desta Casa de Leis, indicar ao senhor prefeito municipal a elaboração do projeto de lei visando a atribuição de folga aniversário ao servidor público municipal. Justificativa. O serviço público municipal pode e deve ser valorizado. Sem dúvida, o servidor público municipal desenvolve importante função social e são legítimas as ações que visem o reconhecimento do seu importante trabalho. Objetivo desta indicação já foi implementado, inclusive em cidades das regiões, como Palmital e Maracaí. Logo, sugere-se estudos no sentido de analisar a possibilidade de também promover, junto ao nosso município, a iniciativa de projeto de lei neste mesmo sentido. Sala das Sessões, 30 de abril de 2021. Geraldo Janeta Júnior, vereador. Raquel Neuber Bertoncini, vereadora.
Renato Domênico Pomilho, vereador. Peço a leitura da indicação de número 0026/2021, de autoria do vereador Diogo Victor Cardoso. Indicação número 0026/2021, 30 de abril de 2021. Diogo Victor Cardoso, vereador de Pedrinhas Paulista, vem nos termos do artigo 219 do Regimento Interno desta Casa de Leis, após ouvida e aprovada a presente pelo plenário, indicar ao senhor prefeito municipal que proceda à instalação de iluminação pública em trecho da rua Vereador João Rodrigues de Góes. Justificativa. Entendo ser referida a propositura de suma importância e de mais que justa e oportuno, já que, se acatada, estaria a municipalidade garantindo a segurança aos moradores de nossa zona urbana, assim como a trafegabilidade no local. O pleito aqui indicado se trata de um pedido dos moradores locais, tendo em vista que o local fique escuro, causando insegurança aos cidadãos. A iluminação pública é essencial à qualidade de vida em comunidade organizada, atuando como um instrumento de cidadania e está diretamente ligada à segurança pública, prevenindo a criminalidade no local e oportunizando melhores condições de trafegabilidade, principalmente de pedestres. O trecho que se solicita tal intervenção se subsume na rua Vereador João Rodrigues de Góes, compreendido na interseção entre a Avenida Monsenhor Ernesto Montanher e a rua Celeste Cibais Guerin. Certo de vossa atenção de costume, me despeço com votos de elevada estima e distinta consideração. Sala das Sessões, 30 de abril de 2021, Diogo Victor Cardoso, vereador. Peço a leitura da indicação de número 0027/2021, de autoria do vereador Diogo Victor Cardoso. Indicação número 0027/2021. Diogo Victor Cardoso, vereador de Pedrinhas Paulista, vem nos termos do artigo 219 do Regimento Interno desta Casa de Leis, após ouvido e aprovado a presente plenário, indicar ao senhor prefeito municipal que proceda à devida manutenção na praça Monsenhor Ernesto Montanher, no que diz respeito à parte elétrica da iluminação e hidráulica daquela localidade. Justificativa. Entendo ser referida a propositura de suma importância e de mais que justa e oportuno, já que, se acatada, estaria a municipalidade garantindo a segurança de nossos munícipes que usam diariamente o espaço público de nossa praça Monsenhor Ernesto Montanher, evitando possíveis acidentes, principalmente com crianças e animais. O pleito aqui indicado se trata de um pedido dos frequentadores do local público aqui delineado, que diuturnamente se deparam com alguns detalhes na manutenção, sobretudo no que diz respeito às caixas de energias elétricas de postes de iluminação que encontram-se abertas e com os fios expostos, devido à fiação, alguns munícipes que retiram as tampas de proteção para fazer uso de tomadas e fios. Outro ponto que chama bastante atenção são as tampas metálicas das torneiras. Estas ficam em nível inferior ao solo, que por ocasião se encontram com as dobradiças estragadas ou impossibilitando que sejam trocadas. Como se observa, o pleito aqui solicitado vai de encontro com a devida manutenção de nosso patrimônio público, assim como a prevenção de possíveis acidentes, sobretudo como nossas crianças. Certo da vossa atenção, de costume me despeço com votos de elevada estima e distinta consideração. Diogo Victor Cardoso, vereador.
Peço a leitura da indicação de número 0028/2021, de autoria do vereador Diogo Victor Cardoso. Indicação número 28, 2021. Diogo Victor Cardoso, vereador de Pedrinhas Paulista, vem nos termos do artigo 219 do Regimento Interno desta Casa de Leis, após ouvida e aprovada a presente pelo plenário, indicar ao senhor prefeito municipal que proceda a melhorias na sinalização viária horizontal e a instalação de tachões refletivos na rotatória da UBS Dr. Primo Rui. Justificativa. Entendo ser referida propositura de suma importância e demais que justa e oportuna, já que, se acatada, estaria a municipalidade garantindo a segurança do trânsito local, evitando possíveis acidentes, além de adequar a sinalização viária de formas mais adequadas. O pleito aqui indicado se trata de um pedido dos usuários das unidades de saúde, que estacionam seus veículos próximo do local, assim como de munícipes que fazem o uso daquela via pública. Há menos de um ano atrás, a Prefeitura Municipal realizou a implantação da rotatória na interseção das ruas São Paulo, Goiás, Ciências e Avenida Paraná, local que, desde a fundação do município, necessitava da devida intervenção. Sucede que, ou mesmo após a implantação, fato que melhorou sobremaneira o fluxo viário local. Alguns motoristas insistem em estacionar seus veículos em desacordo com a demarcação viária local, a faixa amarela. Desta forma, acreditamos que o prolongamento da sinalização viária, somada com a implantação de sonorizadores, irá proporcionar uma melhora no que tange ao tráfego no local. Certo? Da vossa atenção de costume, me despeço com votos de elevada estima e distinta consideração. Diogo Victor Cardoso, vereador. Em conformidade com o artigo 156, incisos 1, 2 e 3 do Regimento Interno, darei início à discussão e votação das proposituras. Coloco em discussão o requerimento de número 002/2021 dos vereadores Décio Lemes, Rogério Tutílio Domingues, Felipe Cofone, Diogo Victor Cardoso, Juliano Tovo de Raimo e Graco Sanches Malo Rui Saquete. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o requerimento de número 003/2021 dos vereadores Décio Lemes, Rogério Tutílio Domingues, Felipe Cofone, Diogo Victor Cardoso, Juliano Tovo de Raimo e Graco Sanches Malo Rui Saquete. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o requerimento de número 004/2021 dos vereadores Décio Lemes, Rogério Tutílio Domingues, Felipe Cofone, Diogo Victor Cardoso, Juliano Tovo de Raimo e Graco Sanches Malo Rui Saquete. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o requerimento de número 005/2021 dos vereadores Décio Lemes, Rogério Tutílio Domingues, Felipe Cofone, Diogo Victor Cardoso, Juliano Tovo de Raimo e Graco Sanches Malo Rui Saquete. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade.
Peço ao diretor da Câmara que tome as devidas providências quanto às proposituras apresentadas e aprovadas. Esgotado o tempo reservado ao expediente, aos oradores inscritos será assegurado o direito de ocupar a tribuna pela ordem de inscrição na próxima sessão ordinária. Peço ao secretário que proceda a chamada para a presença em cumprimento ao disposto no artigo 158, parágrafo 1º do Regimento Interno. Décio Lemes. Presente. Diogo Victor Cardoso. Presente. Felipe Cofone. Presente. Geraldo Janeta Júnior. Presente. Juliano Tovo de Iraime. Presente. Graco Sanches Malo Rui Saquete. Presente. Raquel Neuber Bertoncini. Presente. Renato Domênico Pomilho. Presente. Rogério Tutílio Domingues. Presente. Havendo maioria absoluta, iniciaremos a ordem do dia. Não havendo mais nada que conste na ordem do dia, conforme o estabelecido no artigo 169 e seus parágrafos, concedo a palavra para explicação pessoal ao vereador Renato Domênico Pomilho. Senhor presidente, passa a palavra. Raquel Neuber Bertoncini. Vereadora terá 10 minutos. Boa noite, nobres colegas, excelentíssimo presidente. Eu quero parabenizar todas as professoras que estão dando o suor, o máximo de si nessas aulas online, que não está sendo fácil para ninguém. Quando às vezes eu escuto alguma crítica, que o professor não está fazendo nada, que fica dentro de casa, isso é algo que me revolta, porque só quem fica dentro de uma sala de aula sabe o valor de um professor, entendeu? Então, eu vim aqui parabenizá-las, que eu sei o quanto elas estão trabalhando, o quanto elas estão fazendo de alma todo o trabalho que já fazem antes da pandemia, né? Agora mais ainda, porque ficar trancafiado dentro de casa, nós temos os nossos filhos, aquelas que têm, nossos maridos, enfim, a nossa vida não está sendo fácil para ninguém, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco antes para falar que ninguém está fazendo nada, porque ninguém pediu para vir essa pandemia. Os médicos, enfermeiros, faxineiros dos hospitais e postos de saúde, enfim, todos estão dando seu sangue. E todos nós passamos por essa situação triste, em meio de muitas mortes, muita tristeza. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de compaixão ao próximo, tá? Quero parabenizar todas as mães, aquelas que são mãe diretamente, indiretamente, todas aquelas que têm um coração de ouro, porque existe muitas mães também que não são mães, né? Infelizmente. Então, eu quero parabenizar todas. E parabenizar também o prefeito, a vice-prefeita Ana Cláudia, pelo gesto singelo, que foi uma cesta de café da manhã, vamos dizer, que as mães ficaram bastante contentes. E quero também parabenizar o nosso prefeito, que em meio a essa pandemia, essa crise que o mundo passa, de não dar o reajuste ao IPTU, porque quer queira, quer não, aumentos assim exorbitantes no mercado, que você gastava 100 hoje, você gasta 200. Então, assim, para a pessoa que ganha um salário
não está fácil para ninguém. Qualquer economizadinha, vamos dizer assim, é bem-vinda. Eu quero parabenizar a saúde também, ao nosso vacinômetro, né, que já, quando eu vi, estava 1000, eu não sei se já aumentou, mas que a nossa cidade, a saúde, está fazendo o máximo para que todos sejam vacinados, para que criem anticorpos logo dessa loucura toda e que possamos ter uma vida normal, que eu sei que não vai ser tão já, mas que ajuda bastante. Aqui. Quero parabenizar também ao empenho do prefeito e da vice-prefeita, que estão fazendo o máximo para a entrega das casinhas, que estão tentando colocar tudo em ordem, em órbita, porque o ano passado a Caixa Econômica Federal pediu a papelada, dia 3 de abril, das pessoas que faltavam documentos para serem entregues, e foram entregues dia 28 de agosto. Então, assim, agora a gente tem que ter também um pouquinho de cautela, que faz 4 meses só que nós estamos no, entre aspas, poder, porque eu não gosto de dizer poder, todos nós temos o nosso íntimo poder. Então, ter um pouquinho de cautela, que já foi feito todo o saneamento da Sabesp, todas as válvulas, eu não entendo muito bem essa parte. Então, agora em junho, em breve, ele estará entregando, porque faltavam bastante documentos de pessoas que não tinham entregue todos os documentos completos. Então, em breve, estará sendo inaugurada essa tão esperada e necessitadas casinhas para os seus ganhadores, vamos dizer assim, né? Que não ganharam, eles estão pagando para isso. E é só isso. Agradeço a todos. Geraldo Janeta Júnior. Palavra. O vereador terá 10 minutos. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar todos os nobres colegas aqui presentes na figura do presidente, Graco. Quero deixar aqui minha homenagem a todas as mães, né, pelo Dia das Mães que ocorreu ontem, né, uma data muito especial. Como a minha colega, a vereadora Raquel, já destacou, né, queria colocar aqui, parabenizar a gestão Fred por não conceder o reajuste, né, ao IPTU, né, e por promover o pagamento do IPTU em todos os bancos. Isso é muito importante, porque às vezes quando a gente vai pagar, né, às vezes é um banco específico, às vezes você não tem conta naquele banco, às vezes você tem que procurar pagar naquele banco, e aí você tem que, às vezes, se deslocar até o banco. Então, acho que isso é uma conquista para todos do município. Hoje aqui nós temos uma indicação sobre a folga aniversário, né? Então, peço aí para que o prefeito receba e possa, né, colocar esse projeto em discussão aqui nessa Casa de Leis. Queria parabenizar toda a equipe que tem mostrado esforços, né, uma força de trabalho para a entrega do conjunto habitacional Pedrinhas Paulista D. Né? É muito difícil, às vezes, preencher toda a documentação que a Caixa Econômica Federal exige, né? E tudo tem prazo e tudo demora muito tempo para ser analisado. Mas como a gente viu aí no jornal no final de semana, né, a Prefeitura tem aí dedicado muito esforço para a entrega das casas populares. Também queria agradecer aqui ao deputado federal Júnior Bozella, né, que destinou aí para o nosso município emendas no valor de R$500 mil. Agradecer seu assessor também, meu amigo Júlio Urbano. Né, Pedrinhas Paulista agradece esses recursos que foram a nós destinados. Quero agradecer também, parabenizar os vereadores que colocaram aqui o requerimento sobre as estradas rurais.
tem sido uma demanda frequente, né, dos nossos munícipes, principalmente na rede social, né, sobre a poeira das estradas, e que assim a usina não tem, né, promovido a irrigação, né? Então é um requerimento assim muito importante, né, porque querendo ou não isso atrapalha toda a rotina, né, do munícipe que mora na zona rural. Inclusive queria deixar aqui a sugestão para que a prefeitura pudesse também auxiliar, né, com caminhão-pipa. Nós temos um caminhão-pipa praticamente novo, que foi conquista da gestão da minha mãe, ex-prefeita Ângela, e que pudesse estar irrigando, ajudando, né, a usina a irrigar, né, enquanto a usina não toma providência e não irriga, para que a prefeitura, né, consiga estar indo e auxiliando. Inclusive, eu discuti esse tema essa semana com o Fernando Rosan, porque ali no sítio deles, né, a mãe dele, de idade, né, tem sofrido bastante com a questão da poeira. Bom, é isso. Boa noite a todos. Agradeço a atenção. Juliano Tovo de Raimo. Com a palavra. O vereador terá 10 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, colaboradores dessa Casa de Leis, população que nos acompanha através das mídias digitais, meu boa noite. Bom, primeiramente, é a nossa primeira sessão de maio, né? Então, gostaria de... Nós tivemos oportunidade ainda, o dia 1º de maio foi Dia do Trabalhador. Então, parabenizar a todos os trabalhadores, em especial da nossa cidade, pelo dia 1º de maio. Dizer da alegria também dos funcionários públicos de Pedrinhas, que após um amplo diálogo e um consenso, houve o consenso da Prefeitura em entender que era devido o pagamento do bônus à assiduidade. Então, os funcionários que cumpriram os requisitos legais receberam esse bônus. Foi muito gratificante ver que os colaboradores puderam receber. No dia de ontem também, o Dia das Mães, uma data importante. Gostaria aqui de cumprimentar, em nome da minha mãe, Eda, e das minhas nonas, todas as mães, pelo seu dia, as mães de barriga, as mães de vida, as biológicas, as que adotaram, as mães que são avós, tias, todas indistintamente. Bom, gostaria, antes de falar das nossas proposituras, registrar que no dia 30/4, Pedrinhas recebeu uma ambulância no valor de R$190 mil. Esse valor foi... Essa ambulância foi a prefeitura conseguiu... Desculpa. A prefeitura conseguiu adquirir essa ambulância através de sobra de recursos que vieram para outra compra de outros veículos, com recursos federais, estaduais e recursos municipais. Então, na gestão passada, foi realizado essa sobra de recursos, foi feito todo o projeto, foi assinado o convênio e foi autorizada essa compra. Foi realizado no mês de dezembro a licitação e a ambulância chegou no dia 30/4 aqui no nosso município. Sobre as nossas proposituras, passando rapidamente, apresentamos o requerimento em relação ao convênio de asfalto, que já foi licitado também em dezembro de 2020. São 2 convênios asfálticos que contemplam várias ruas de nossa cidade, já foi lido aqui no início, não vou mencionar as ruas novamente para não me estender, mas o intuito desse requerimento é verificar como que estão essas obras, se já foi emitida a ordem de serviço pela Prefeitura Municipal, visto que essas ruas necessitam urgentemente de reparo. Então, nosso intuito é verificar como que está esse convênio e se já vai ser iniciado. O requerimento número 3 é em relação às unidades habitacionais do Conjunto Habitacional Pedrinhas Paulista D. O requerimento, eu vou ressaltar, ele é direcionado à Caixa Econômica Federal, para que eles informem o porquê não foram liberadas o conjunto habitacional ainda, visto que a Prefeitura já tem cumprido sempre com as suas obrigações, tanto o ano passado quanto esse ano. A gente sabe que a Prefeitura tem encaminhado toda a documentação que a Caixa solicita. Gostaria de registrar também, foi falado de um período, de uma documentação do ano passado, né?
Nós, antes de analisarmos esse requerimento, de fazermos esse requerimento, nós fomos atrás dos fatos para verificar o que havia acontecido e tudo mais. E a Prefeitura recebeu algumas solicitações da Caixa, lembrando que era um dossiê com mais de 41 pessoas, ou seja, uma ampla documentação, com vários documentos. Nós temos que lembrar também que são casas habitacionais, não pode ser feito de qualquer jeito, tem que ter toda uma análise. E a Caixa não colocou prazo para esse envio. E outra questão, a Caixa ela falou que a demora na liberação seria por conta da construção das unidades habitacionais, que a empresa, infelizmente, só concluiu em novembro. Então, o intuito desse requerimento é tentar entender da Caixa qual que é o óbice agora, né? Sendo que já foi entregue toda a documentação, sendo que a empresa já entregou as obras no mês de novembro do ano passado, e é para entender da Caixa mesmo. Então, é mais para que nós possamos acompanhar diretamente da Caixa. E aqui eu faço essa ressalva, que nós não estamos aqui cobrando a Prefeitura Municipal ou Executivo, é a Caixa Econômica Federal. O requerimento número 04, em relação ao Bolsa Trabalho, nós fizemos uma indicação em fevereiro aqui, informando do novo Frente de Trabalho do Governo do Estado de São Paulo. Nós não tivemos ainda informação se foi implementado ou não no município, né? Nós temos um programa municipal chamado Trabalho e Cidadania, inclusive na última sessão ordinária nós aprovamos um projeto de lei com várias suplementações orçamentárias e dentro dele tinha um valor de R$20 mil para esse benefício, para esse programa municipal. Mas em relação ao Bolsa de Trabalho, que é o programa estadual, nós não tivemos nenhum retorno. Então a ideia aqui é ouvir da Prefeitura se foi aderido a esse programa, se não foi aderido, qual o motivo, se ainda tem pretensão de aderir, porque assim, o programa municipal ele já está aí, já está colhendo frutos. O programa estadual ele iria ampliar essas vagas para a gente conseguir estender para mais pessoas. O outro requerimento, direcionado à Água Bonita, realmente para a gente ouviu várias reclamações de munícipes em relação a pó e poeira que vem diante dos caminhões que trafegam no perímetro rural. Então, a ideia é pedir essas informações deles e também solicitar esse apoio para que eles possam fazer a irrigação mais vezes. Um requerimento que ainda não foi apresentado, mas nós iremos protocolar aqui nessa Casa de Leis ainda essa semana, em relação ao Correios. A gente tem ouvido muito reclamação, porque a Agência dos Correios de Pedrinhas só tem realizado abertura às terças e quintas-feiras, então a população está com o serviço reduzido. Então, um requerimento encaminhando, direcionado à Superintendência São Paulo Interior, que fica em Bauru, solicitando essas informações. Então, era isso que eu tinha para o momento, senhor presidente. Muito obrigado. Felipe Cofone. Passa a palavra. Rogério Tutílio Domingues. A gente passa a palavra. Diogo Victor Cardoso. Senhor presidente, passo a palavra. Peço ao vice-presidente que assuma a presidência, pois farei uso da palavra. Boa noite a todos presentes. Boa noite, nobres colegas vereadores, funcionários dessa Casa de Leis. Muito boa noite. Primeiramente, queria parabenizar todas as mães do nosso município pelo Dia das Mães. Em especial a minha mãe, Beatriz. Fica aqui meus parabéns pelo Dia das Mães. Queria agradecer a bancada do PTB aqui, dos nossos colegas, do Renato, do Geraldo Janeta Júnior e da Raquel por aprovar. Aprovamos com unanimidade os nossos requerimentos, citados anteriormente pelo nosso colega Juliano, em relação aos recapeamentos, requerimento, eu acho assim, não tem um mais importante que o outro, mas o que a população está mais nos cobrando em relação às casinhas. Eu acho que, do meu ponto de vista, todos aqui concordam com essa cobrança,
da Caixa Econômica Federal. Igual o Juliano também pontuou, não é cobrança ao executivo, não é cobrança pelo direito do cidadão que foi contemplado. Inclusive, na gestão passada, o ex-prefeito Sérgio Fornazier acompanhou de perto, fez os trâmites que tinha que realizar. Acredito que o atual prefeito Fred e a vice Ana Cláudia também estão fazendo de tudo para entregar essas casinhas. Então, agradeço o apoio dos demais vereadores, não só da bancada do PSDB e do DEM. Agradeço a todos os vereadores aí. Queria agradecer também nosso vereador colega Dodô, Diogo Victor Cardoso Dodô, que ele teve reunido com alguns vereadores da cidade de Platina, junto com o prefeito, em busca de parceria de projetos aí para a nossa cidade. Parabéns pela atuação aí, Dodô. Queria parabenizar também um ponto que a nossa amiga Raquel já citou aqui, que a Secretaria da Saúde já vacinou praticamente 1/3 da nossa população aí. Acho que a gente é um exemplo para as outras cidades aí. Parabéns pela atuação aí, pela Secretaria da Saúde se comprometer tanto, os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todos envolvidos na área da saúde. Os parabéns. E hoje a gente conseguiu voltar aí à sessão presencial aqui no plenário. Infelizmente, a gente ainda não pode receber o público, mas, se Deus quiser, de controlar essa pandemia logo, a gente vai poder receber vocês aí. Infelizmente, por enquanto, ainda a gente não pode receber. E dizer que a Câmara também estava no período aí comercial, vamos dizer assim, durante o dia estava fechado, agora a gente se encontra aqui aberto à população. Alguém precisar de algo, a gente está aqui diariamente. A Câmara está disponibilizando aí o horário durante o dia. Quem precisar vir aí na Câmara aí, estamos retornando aí. Por hoje é só, muito obrigado, boa noite a todos. Ninguém mais fazendo uso da palavra. Lembro aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será dia 24 de maio de 2021 e dou por encerrada a presente sessão.